Boa noite, minha galera, tudo bem? Estamos aqui chegando para mais uma live, hoje no domingo, Dia das Mães, dia 8 de maio. Sejam todos bem-vindos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Quero saber se está todo mundo me vendo e me ouvindo bem. Por favor, digita o número 1 se estiverem me vendo e me ouvindo, né? Bem, quero saber de onde vocês são, daqui, se são aqui do Brasil, se não são, em que lugar do Brasil que vocês são. Número 1 tá certo, então estão me vendo e me ouvindo bem, que bom. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a psicanálise, a investigação da mente humana. Que método foi esse? Quem criou? Como foi criado? Por que foi criado, né? E como que ela foi se desenvolvendo? Ela estuda o que, afinal de contas, né? Tô vendo aqui São Paulo, Minas Gerais. Onde mais? Travou? Agora estão conseguindo? De novo? Voltou ao normal? Bom, gente, então vamos começar a nossa aula aqui sobre psicanálise, né? Pelo menos vamos falar um pouco assim, como a gente... Pernambuco, tá tudo certo, tá? Voltou. Acho que deu alguma interferência aqui na internet, por isso que aconteceu isso. Bom, gente, o que a gente escuta? A gente escuta falar sobre psicanálise e muito que acontece é que as pessoas podem, às vezes, se confundir com psicologia, né? Com psicólogo. Então, o que o psicanalista e o que um psicólogo fazem? Por que são diferentes? Na verdade... se a gente for falar dos três, psiquiatra, psicólogo e psicanalista, o que os três fazem, né? Vou começar pelo psiquiatra. O psiquiatra tem uma formação médica, né? E depois ele escolhe, né? Que nem um cardiologista, um neurologista, ele escolhe a parte da psiquiatria. Ele é um médico que pode receitar medicamentos e fazer o acompanhamento junto com o paciente, com um psicólogo ou com um psicanalista. E o psicólogo também tem uma formação, né, em psicologia, só que o que ele trabalha mais? O psicólogo trabalha mais a parte do ego. O que quer dizer do ego? É da nossa personalidade. Ele não vai tão a fundo como o psicanalista vai, né? Então o psicanalista faz o quê? Ele vai naquela parte inconsciente, naqueles conteúdos inconscientes da nossa mente, onde ficam guardados aquelas experiências, aquelas situações que muitas vezes a gente esquece, mas não esquece porque elas estão lá, e a gente reproduz, ou a gente sonha, ou a gente fala e faz sem querer, que é o que a gente chama dos atos falhos, né? Também na associação livre. Como que é a associação livre? Quando a gente faz quando a gente está na psicanálise, né? Quando a gente está em atendimento, o paciente fala tudo o que ele quiser. O que quer dizer assim, tudo o que ele quiser? Tudo que tiver vindo à mente dele, por exemplo, muitas vezes a gente tá ali numa consulta e a pessoa fala uma palavra e, não era isso que eu queria falar. Bom, mas o que isso realmente quis dizer? Porque, na verdade, não foi o consciente dela que trouxe, mas sim o inconsciente dela que trouxe. Então, ela falou sem ter consciência de que queria falar aquilo, mas tem algum significado. Por isso que a gente fala de associação livre, né? Que daí a pessoa vai falando e quando ela fala alguma coisa, por exemplo, errei essa palavra, ou tá falando uma frase e de repente coloca uma palavra que não tem
nada a ver naquele contexto daquela frase. É alguma coisa do conteúdo inconsciente dela. Bom, gente, então, quem criou a psicanálise? Quem foi o pai da psicanálise? Que eu acho que todo mundo sabe, né? Que é o Freud. Ele era um neurologista austríaco. Então, ele teve formação em medicina e ele foi trabalhar num hospital psiquiátrico. E nesse hospital, ele via os métodos de como os pacientes estavam sendo tratados. E ele não achava que aquilo realmente, só aquele tratamento fosse funcionar com aquelas pessoas. Porque ele acreditava que tinha algo muito mais fundo naquelas doenças ou naquelas neuroses, naquelas psicoses, né? Daqueles pacientes. Então, o que ele começou a fazer? Bom, a gente tem que investigar muito mais a fundo. Não só chegar lá ao paciente, fazer aqueles tratamentos que antigamente eram tratamentos super invasivos, né? E não ter até uma conversa para saber o que realmente estava acontecendo com aquele paciente. Então, aqui. O Freud, em 1922, ele chamou a psicanálise do trabalho pelo qual trazemos a consciência do paciente, o que está inconsciente. Lembra que eu falei? A pessoa fala alguma coisa, ela diz, não era isso que eu queria falar, mas alguma coisa tem naquela palavra. Entendeu? Alguma coisa tem no que ela disse. O que é aquilo? Então é isso que a gente vai trabalhando, a gente vai trazendo para ela vai trazendo pra gente, né, conteúdos do que foram acontecendo, do que ela vai se lembrando. Que às vezes quando a gente tá ali na consulta, a gente não lembra tudo que a gente quer falar. Por isso que às vezes saem essas palavras sem a gente querer. Mas, por exemplo, tu faz uma consulta e de repente naquele dia tu teve um sonho assim que pra ti parecia que não tinha sentido. E de repente tu chega lá na outra semana e fala pro teu analista: olha, eu tive um sonho assim. Aí o analista já pode até fazer uma ligação daquela palavra que ele tinha falado na semana passada. Entende que o inconsciente vai jogando, vai abrindo uma portinha e vai jogando pra fora aquilo que a pessoa não estava lembrando. Lembra que eu também falei sobre a questão do... Por que a gente não lembra, né? O inconsciente, ele protege a gente, ele protege também em questão de sofrimento. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa que foi ou muito traumática ou que é uma experiência muito dolorosa, por que você não lembra? Porque o inconsciente deixa lá guardado, ele pode deixar fragmentos do que tu viveu ali, naquela situação. Mas uma parte fica guardado lá no inconsciente para te não trazer tanto sofrimento. Imagina se você sofre. Vou dar um exemplo aqui. Se uma pessoa, por exemplo, sofre algum tipo de abuso sexual, uma mulher, tá? E claro que depois do choque, ela pode, quando ela vai ser atendida ou quando as pessoas vão falar com ela está em choque, né? Então, o que acontece? Na hora que a pessoa vai investigar, aquela mulher pode não lembrar de toda a cena. Eu não reconheço, eu não vi como é que era a pessoa, eu não lembro onde eu estava, eu não sei o que eu estava fazendo. Então, a pessoa pode perder toda aquela memória. Mas, na verdade, é um movimento de proteção, sabe? Porque se ela lembrar de toda a história, imagina sozinha. Será que ela dá conta disso? Então, por isso que quando a gente tem alguma dessas situações, a gente sempre fala, por isso que é bom a gente estar em terapia, a gente estar em análise, porque tem uma outra pessoa que está ali para te ouvir, sem te julgar e entender o que aconteceu e fazer tu ressignificar ou montar essas peças de uma forma que você não fique levando esse sofrimento pro resto da vida. Tipo, aconteceu. A gente não consegue apagar o que acontece com a gente, infelizmente. Mas a gente pode mudar a forma como a gente vai lidar
com o que aconteceu com a gente. Por isso que é tão importante a gente estar como é que é? Em terapia, em análise, né? Como eu falei pra vocês. Quando que foram as primeiras investigações em relação à psicanálise, né? Elas foram datadas de 1882, quando Freud, falei aqui pra vocês, começou a trabalhar na clínica psiquiátrica. Lembra que eu falei? Ele foi pra clínica, começou a ver como os pacientes eram tratados. Ele não achava aquilo uma forma tão, vamos até dizer assim, humana de como as pessoas estavam sendo tratadas, e ele achava que tinha que ir muito mais a fundo, que a gente precisava ter uma pesquisa muito mais a fundo em relação ao que estava acontecendo com aquela pessoa. E esse método terapêutico que foi criado por Freud, ele foi empregado por casos de neuroses e psicoses. Bom, gente, o que eu vou falar aqui pra vocês? Nós temos 3 tipos de estruturas como neuróticos, psicóticos e perversos. São esses três tipos de pessoas como se existissem. Todos nós, eu, minha mãe, meu filho, meu marido, todo mundo aqui é neurótico, porque é o que todo mundo é. Psicótico é uma outra estrutura que a gente não vai entrar aqui em detalhes, que também eu vou falar aqui mais pra frente, em outro momento, como que pode acontecer de uma pessoa ficar psicótica, né? O que pode acontecer, em qual fase que isso pode ocorrer, lá da infância, o que acontece para uma pessoa ter um transtorno psicótico, né? E o terceiro é o perverso. Bom, o perverso, gente, eu vou dizer que assim, ó, é aquela pessoa que não tem o que fazer. Ele nunca vai aparecer na clínica, nunca, porque ele não acha que tem alguma coisa de errado. E perverso, quando eu digo, é uma pessoa extremamente perversa, cruel, sádica, tá? Não uma pessoa, por exemplo, uma pessoa psicótica, né? Ela tem tratamento, ela tem medicamento, ela medicada e sendo tratada, ela, né, consegue tá na realidade dela e tá vivendo com as pessoas. Uma pessoa perversa, ela também tá vivendo com as outras pessoas, mas ela acaba fazendo muito mais coisas ruins. Então, vou dizer um caso de quem já viu, vou dizer 2 casos, na verdade, um caso psicótico e um caso perverso. Quem já viu Coringa, o novo, que é com o Joaquim Fênix? O caso da mãe dele, por exemplo, do filme, é uma mãe psicótica. Quem já viu um filme que se chama, eu não sei se é um filme, eu não vou lembrar agora, mas isso é um caso real, tá? Que aconteceu nos Estados Unidos, de uma mãe que ela realmente maltratava demais os filhos, principalmente 2 filhas adolescentes que ela tinha. Ali é o caso de uma pessoa perversa, de uma mãe perversa. Ela não tem remorso, ela vai ser abusiva e vai ser cruel ao máximo, sem ter pena, sem estar com aquele remorso de tipo, ai, fiz um mal. Não, ela faz. Então são esses 2 exemplos. O nome desse filme eu não lembro, mas eu sei que o nome foi na década de 60 ou 50 que aconteceu isso nos Estados Unidos, porque como eu acabei de falar, isso é uma história real, tá? O nome dela é Teresa Nor, uma coisa assim, acho que é isso. E tem o filme dela no Netflix e tem toda a história também, se procurar, dela na internet, tá? Dizendo tudo o que ela fez, como ela era, como que foi a história dela ali desde o casamento, com os filhos.
Então é muito interessante. Então, dessas duas, de psicótico e perverso. Mas aqui, como eu falei, ele criou um método para tratar casos de psicose e neurose. Porque para ele, e para os psicanalistas, na verdade, a perversão ela não tem o que fazer. Essa pessoa não aparece na nossa clínica, ela nunca vai aparecer. E se ela aparece, por exemplo, se é uma adolescente, né, que já tem esses traços e aparece, ele não vai se manter, ele vai sair. Porque ele não acha que ele esteja precisando, ele não acha que tem alguma coisa errada. Bom, e o que é, né, a psicanálise? Consiste fundamentalmente na interpretação por um psicanalista dos conteúdos inconscientes de palavras, ações, comportamentos, pensamentos do indivíduo, com base nas associações livres. Então, como eu falei para vocês um pouco antes, né? O que acontece? A pessoa tá lá fazendo análise, tá lá dando divã, mas que esteja na frente do analista, né? E tá falando como se fosse uma conversa. Então, dali ele vai trazendo os sonhos dele, o que ele sonha, que conteúdos são aqueles inconscientes que tá no sonho, né? Tanto é que um dos livros mais... Eu acho que eu até tenho aqui, gente, ó. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês um dos livros, o primeiro livro do Freud, ó. Olha o tamanho do livro. Esse aqui, ó. A Interpretação dos Sonhos, tá? Falando de como eram os sonhos, de como era a interpretação dos sonhos. Tem bastante coisa aqui. Bom, então é isso. O inconsciente é o que o Freud fez uma metáfora do inconsciente, era a metáfora do iceberg. Como que é um iceberg? A gente vê um pedacinho de gelo, um bloquinho de gelo ali em cima, né, na superfície. Só que embaixo, ali, dentro d'água, é muito maior do que a gente imagina. Pode ser gigante, né? Então era isso pro Freud. Essa partezinha visível é o nosso consciente, pequenininho assim, o que a gente tem noção do que tá acontecendo. E aquela parte ali embaixo que tá toda submersa é o nosso inconsciente. É aquela parte que é muito difícil a gente acessar, mas que há formas sim de a gente acessar para saber o que aconteceu, ou quais as situações que foram pra gente traumáticas, ou que fizeram a gente, sei lá, alguma experiência que a gente passou que pra gente não parecia ser traumática, mas que foi traumática, daí o inconsciente lá guardou pra proteger a pessoa. Bom, então pra Freud, o inconsciente era a parte de baixo do iceberg, sendo o consciente o lado visível, como eu disse, né? Então, o inconsciente é um reservatório de sentimentos, de pensamentos, de impulsos e memórias que está fora do nosso alcance da consciência. Ou seja, a gente não tem acesso. Então, o que acontece que às vezes eu não sei por que eu agi daquela maneira, por que eu fiz aquilo, ou por que aquela situação me deixou extremamente apavorada, assustada, se na minha consciência aquilo não tem nada demais. Mas na nossa consciência, na parte visível, pode não ter nada demais. Mas o que será que tá lá embaixo? Lá, submerso, lá naquela parte do inconsciente? A gente não sabe. Alguma situação que tu passou em algum momento te fez relembrar aquilo? Aí você agiu da mesma forma? Bom,
O inconsciente, quais são os mecanismos de defesa do inconsciente? Mecanismos de acesso, desculpa, gente, mecanismos de acesso do inconsciente. Então, segundo Freud, eram os pequenos erros, as pequenas confusões, os esquecimentos, ou as omissões que acontecem no nosso dia a dia, que se expressa o inconsciente. Esquecimento também vale? Vale. A gente tá lá conversando com a pessoa, tá falando e de repente dá um branco completo do que a gente ia falar com ela. Parece que simplesmente a nossa memória apaga. Com alguém já aconteceu isso? Me respondam aqui, gente. Alguma vez vocês estavam conversando com alguém, estavam falando com alguém, ou estavam, sei lá, até discutindo, ou o que for, e de repente deu aquele apagão, aquele blackout total, assim, daí tu não sabia mais o que queria falar com a pessoa, ou então se confundiu completamente no meio da conversa com a pessoa, tipo, começou a falar umas coisas que não eram o que estava sendo dito naquele momento. Isso tudo, gente, é trabalho do inconsciente. Ou, por exemplo, quando a gente tá falando alguma coisa e de repente a gente tá omitindo algumas coisas. Muitas vezes, a maioria das vezes, não é assim, eu vou omitir porque eu quero, mas tá lá, é o inconsciente que tá fazendo tu esconder aquilo que tu ia falar, sabe? Porque se a gente for pensar, o inconsciente ele não tem censura nenhuma, então tá tudo ali. Lembra que eu falei? Impulso, desejo, tá tudo ali transbordando. Então imagina se tudo sai ali do inconsciente e vai para nossa consciência. Imagina se tudo que a gente quisesse falar para alguém a gente falasse. A gente pode? Não. E por que acontece isso? Porque a gente tem lá o superego, que é aquela parte lá da moralidade, da ética. Então quando a gente tá assim, minha vontade era falar, xingar, né? Fazer o que for assim, dizendo pra pessoa. E daí o superego tá lá, não, você não pode fazer isso, você não pode estar falando dessa forma com a pessoa, você não pode gritar, você não pode xingar, ou você não pode bater, você não pode sair correndo atrás da pessoa para querer pegar a pessoa. Ele tá lá freando os nossos instintos, os nossos impulsos. É por isso que chega um certo período da fase da criança que o superego é desenvolvido. Até então, gente, a criança tem tá só com o id, né? Então só tem essa parte que é ali o inconsciente, só tá assim, recém-nascido só tem isso. Então por isso ele chora, ele quer comer agora, tudo é na hora. Depois, com o passar do tempo, né, a mãe vai formando o ego da criança. O ego como é que é? O eu, é a personalidade da criança. E depois, mais pra frente um pouco, o pai entra pra fazer essa parte do superego. Dessa lei que a gente chama, ele, como se ele colocasse uma lei ali pra criança, né? Dizendo, olha, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Tanto é que muitas vezes a gente fala assim, brigou com a criança, né? E daí a criança não tá te escutando. E daí a gente fala assim, olha, eu vou conversar com seu pai sobre o que aconteceu. A criança já sabe que o pai ali vai fazer aquela lei, ou seja, na hora que o pai toma também a iniciativa, é a hora que a gente chama o nome da lei, né? É ele que faz aquela cisão, assim, não cisão, mas aquele sentido assim, olha, não pode fazer isso, você não vai fazer isso, né? E que mais? Deixa eu ver. Esses pequenos erros que eu falei ali, né, como que, segundo Freud, como a gente tem acesso a esse inconsciente, esses pequenos erros são uma forma de expressar opiniões e verdades que a mente consciente não permite. Que a mente consciente não pergunta. O que será que a minha tá perguntando, né?
já tive aqui um pequeno erro. Então, que a mente consciente não permite. Por isso que a gente muitas vezes fala coisas que a gente não quer, ou de repente, sabe, parece aquele impulso falou e, meu Deus, não era isso que eu queria falar, mas foi isso que eu falei. É que na verdade é aquela tua opinião, é aquela tua verdade que você realmente quer dizer, mas o consciente lá tá... Teu superego também tá dizendo, não, você não pode falar, não é assim. E esses pequenos erros vão acontecendo. Bom, como que a gente tem acesso ao inconsciente? De 3 formas, tá? Atos falhos. São situações nas quais a gente ia fazer ou dizer uma palavra, uma determinada coisa, mas acabamos fazendo e dizendo outra completamente diferente. Deixa eu dar um exemplo aqui, por exemplo. Tá uma roda de amigos, tá? E estão falando sobre uma pessoa. E de repente, uma das pessoas que tá nessa roda troca o nome dessa pessoa e traz o nome de uma outra pessoa para essa roda. Por exemplo, fui falar do Fernando. Então, estamos falando do Fernando e de repente a pessoa trouxe o Marcos. Então, assim, isso é um ato falho. Porque todo mundo sabia de quem estava sendo falado. Então, na hora que essa pessoa trouxe esse outro nome, não foi consciente, foi inconsciente. Mas o que tem ali? O que essa pessoa tem a ver com aquela? Que talvez ali ninguém saiba. E nem ela mesma, às vezes, pode estar, mas, né? Tipo, essa pessoa não tem... É meu amigo, ou é conhecido, não tem nada demais pra mim. Mas lá no inconsciente tem alguma coisa assim. Isso seriam os atos falhos. Interpretação dos sonhos, que é quando o paciente tá lá e fala dos sonhos. Muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas o meu sonho foi super maluco, eu não, né? Nada fazia sentido, nada... Por exemplo, tava fugindo de uma pessoa, eu não conseguia ver essa pessoa porque ela tava vestida toda de preto e de repente eu peguei uma bicicleta e tinha um incêndio numa casa que eu não lembro que casa era aquela e aquela pessoa continuava a correr atrás de mim. Tô falando de um sonho, tá, gente? Aquela pessoa toda de preto continuava a correr atrás de mim e eu tava de bicicleta fugindo dela, mas parecia que eu não conseguia fugir o suficiente porque ela chegava mais perto de mim do que eu me afastava dela. Aí o que eu falei, passei por uma casa que estava sendo incendiada, mas aquela casa não fazia nenhum sentido pra mim. E de repente, eu me deparei e aquela pessoa de preto estava na minha frente. O que será que todo esse sonho quer dizer sobre o inconsciente daquela pessoa? Quem é essa pessoa toda de preto? Por que ela estava fugindo? Do que ela estava fugindo? O que aquele fogo e aquela casa incendiada estavam querendo dizer em relação ao sonho dela? E por que ela passou na frente daquela casa? Então, sabe, tudo isso a gente vai fazendo uma ligação, né? Tem alguns, claro que tem algumas partes assim dos sonhos que eles só estão ali fazendo plano de fundo, né? Mas a gente analisa tudo que o paciente vai trazendo para o analista. Falei atos falhos, interpretação dos sonhos e o terceiro e último, associação livre, que é o paciente é orientado a dizer o que vier à cabeça, sem censura, ou seja, diga tudo o que você quer sem estar se censurando. Tipo, eu não posso falar isso, eu não posso dizer um palavrão, não. Ali na análise você pode dizer palavrão, você pode falar o que quer, você pode dizer o que não gosta, o que gosta, a raiva que você sente, tudo. É você falar tudo sem censura, deixando de dar aquela orientação consciente aos seus pensamentos. Ou seja, por exemplo,
Você nunca vai dizer pra uma pessoa assim, nossa, porque... Deixa eu ver um exemplo, gente. E agora? Não tenho. Tá. Um exemplo pode ser um pouquinho forte, mas vou tentar dar esse exemplo aqui. Não que você queira fazer isso, tá? Nossa, eu tenho tanta raiva daquela pessoa que eu queria bater naquela pessoa porque eu não suporto nem olhar pra ela. Você nunca vai dizer isso pra pessoa, pra qualquer outra pessoa. Porque o teu superego tá lá, não, você não pode falar isso, você não pode fazer isso com ninguém, né? Ele tá te dizendo que é certo e errado. Quando você está na análise, é diferente. Você pode falar isso. Porque daí o que vai acontecendo? A gente vai fazendo a troca, você vai dizendo tudo que tá vindo à sua cabeça, todo sentimento, todo pensamento, todo impulso sobre aquela determinada situação, sobre aquela determinada pessoa, pra gente entender o que está acontecendo no seu inconsciente, que tem a ver com aquela pessoa. O que ela te fez? Será que ela te fez alguma coisa ou será que ela lembra alguém que te fez alguma coisa? Então você tá transferindo aquilo pra ela. Entendeu, gente? Então é isso. Deixa eu ver se tem mais. Bom, hoje a nossa live até foi rapidinha, né? Nossa aula foi rapidinha. Era só mesmo pra dar uma introdução bem básica, assim, uma introdução, né? Do que é a psicanálise, que é a investigação da mente humana. Tem muitas, claro que depois do Freud, né, tiveram muitas outras escolas, mas quem começou mesmo a investigar esse processo inconsciente foi o Freud. Foi ele que foi dando essa base aí pra gente entender muitas coisas que às vezes a gente nem entendia. Que, por exemplo, às vezes a gente fala assim, ai, não é bom a gente ficar remexendo, né? Por exemplo, existe um psicanalista que é Sándor Ferenczi, o nome dele é um psicanalista húngaro, isso. Ele trabalhou muito com trauma, principalmente trauma de guerra. Então ele trabalhava bastante com os soldados. E quando os soldados iam lá, que claro, estavam com estresse pós-traumático, o que acontecia? Ele conversava, eles falavam tudo o que tinha acontecido, o que eles vivenciavam, e muitas vezes eles precisavam apenas só, por exemplo, aconteceu isso, eu precisava pedir socorro, eu precisava sair daquele lugar, eu precisava chamar por alguém. E a pessoa ficou tão traumatizada que não conseguiu fazer aquilo na hora, né? E ali ela vai colocando tudo aquilo pra fora. Ela vai falando da situação, ela vai dizendo o que ela precisava, ela vai dizendo o que foi acontecendo naquele momento. Então, quanto mais a gente nega, é ele que fala isso também, tá? O Sándor Ferenczi. Quanto mais a gente nega que algo aconteceu, mais a gente torna o trauma patológico. Ou seja, mais... patológico seria doente, né? Nesse sentido, mais problema ele pode trazer. Porque daí a gente vai negando aquilo. Não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. E a pessoa não consegue se superar daquilo. Porque todo mundo tá dizendo que não aconteceu, ela começa também a internalizar que aquilo não aconteceu com ela. Então... às vezes aqui que eu faço as postagens sobre a questão de abuso, de negligência. Quando a criança fica ouvindo que não aconteceu, que aquilo não estava acontecendo, como que ela pode se recuperar daquilo? Tem um livro, eu não sei se tá aqui comigo. Tem, ó, tá aqui comigo sim. Esse livro aqui, ó, O Cérebro da Criança, tá? É um livro bem curtinho, são dois, um professor da área psiquiátrica e também é neuropediatra, e ela também é psicoterapeuta de criança e adolescente. O que eles
dizem aqui nesse livro, né? O que tem aqui de muito importante que às vezes a gente não leva em consideração. Muitas vezes, quando a criança passa por alguma situação estressante, traumática, ela fica repetindo. E o adulto quer fazer o quê? Não, já passou, já aconteceu, não tá acontecendo, já foi, esquece, né? Tenta abafar o máximo possível. Na verdade, aquilo só vai piorando a situação, porque aquilo vai sendo negado o tempo inteiro. Ou seja, o sofrimento da criança vai sendo negado. Não aconteceu, já passou, então supera, né? Porque já passou, não tá mais acontecendo. E o que eles colocam muito aqui nesse livro? Que é muito importante deixar a criança verbalizar. A criança vai fazer perguntas que vão ser desagradáveis? Vai. Não tenha dúvida disso. Ela vai fazer perguntas que pode deixar a gente parece num beco sem saída? Vai também. Mas a gente tem que estar ali para lidar com aquilo e não para negar aquilo. Entendeu, gente? Então, por isso que também, quando a gente sente alguma coisa, quando a gente está passando por algum momento, o importante também é a gente escrever. Eu vou na terapia, faço análise, mas eu também escrevo. Porque o teu cérebro também, ele vai organizando isso, né? Ele vai colocando aquilo como se fosse assim não vou dizer numa gavetinha, mas ele vai deixando tudo organizadinho. Aconteceu isso por causa disso, eu falei isso, eu tô escrevendo isso, a criança tá falando isso, tem alguém que tá me escutando, tá validando o que tá acontecendo. Então, gente, a gente não nega, a gente começa a lidar com aquilo, a gente tenta lidar, né? Eu sei que às vezes é muito difícil, principalmente com os pais, né? Quando a criança tá passando por alguma situação. Mas os pais também podem procurar ajuda nesse momento, porque às vezes acontece alguma coisa mesmo que também os adultos acabam ficando abalados. Mas o que é mais importante é a gente estar sempre prestando atenção e dando a chance da criança estar falando e de estar verbalizando tudo o que está acontecendo com ela. Bom, gente, então é isso. Espero que tenham gostado. Agradeço a presença de todos vocês. Um beijo no coração, tá? Desculpa ontem, era pra ser ontem a live, mas acabou não sendo, né? Eu tive um probleminha aqui em relação à saúde, então acabou não dando pra fazer. Mas hoje já tá tudo certo e a gente conseguiu fazer. Quinta-feira a gente se vê, né, para uma outra live. Espero que tenham gostado. Feliz Dia das Mães para todas as mamães daqui da comunidade Psique da Criança. Um beijo no coração de cada uma de vocês. E um bom restinho de domingo. Uma boa semana. Muito obrigado e um beijo.